Saúde Mental em Pauta, psiquiatra Dr. Mauro Garcia. Olá pessoal, sou o Dr. Mauro Garcia, médico especializado em psiquiatria. Hoje venho falar um pouquinho para vocês de uma dúvida de muitos pacientes em nosso consultório, que seria a diferença entre esquizofrenia e transtorno bipolar. Pessoal, existe coisas em comum nos dois transtornos, mas a prioridade é muito distinta. O transtorno bipolar é um transtorno primariamente de humor. Já a esquizofrenia é um transtorno de alteração do pensamento. O que seria isso, pessoal? Na esquizofrenia, o paciente ele costuma apresentar alterações do pensamento como delírios e alucinações. Então, delírios de um cunho de perseguição, de um cunho de superpoderes ou de questões místicas envolvidas. Ou seja, aquele pensamento do paciente não é congruente com a realidade. Ele perde a crítica das situações do dia a dia. Ele crê de maneira muito significativa de que fulano ou ciclano ou de que conspirações estão contra ele. Além disso, é muito comum a alucinação auditiva no paciente esquizofrênico. Então muitas vezes ele começa a ouvir vozes que falam seu nome ou que comandam coisas para ele fazer. Esta descrição de delírio e alucinação é o contexto de uma psicose. Tá? Na esquizofrenia, isso aparece na maior parte das vezes no homem dos 15 aos 20 anos de idade, na mulher é bimodal, ou seja, nesta faixa etária é o primeiro pico e o segundo em torno dos 30 anos de idade. Lembrando que a esquizofrenia tem um cunho genético muito impactante e questões ambientais também podem ser gatilho para o problema. Já no transtorno bipolar, pessoal, é um transtorno primariamente de humor. É um paciente que ele apresenta-se em fases de depressão e também fases de mania ao longo da vida. Então ele vai ter depressões, diversas depressões, que geralmente se iniciam até os 24 anos de idade, e ele também vai ter fases de mania. Nessas fases de mania ele tem aumento de atenção dirigido ao objetivo, ele faz um hiperfoco em alguma coisa específica em que ele perde a constância no momento posterior. Na fase em que ele está mais obcecado por algo, ele costuma também ficar mais falante, fica muitas vezes mais eufórico ou irritadiço, muitas vezes ele também fica com uma redução da necessidade de sono e um senso de razão muito forte. Tá? Então essas fases de mania, em alguns pacientes, ela pode vir com a psicose. Então, além dessa descrição da ativação do sistema nervoso central, o paciente também pode ter um delírio nessas fases e uma alucinação nessas fases. O que diferencia muito quando o médico psiquiatra atende é a gente investigar a base do problema. Se é um paciente que já tinha um histórico de transtornos de humor anteriormente ou se é realmente um quadro esquizofrênico. Uma diferença muito importante, pessoal, desde Kraepelin, que foi um psiquiatra muito importante da psiquiatria, ele percebeu que a esquizofrenia, que antigamente chamada de síndrome demência precoce, era um transtorno que geralmente o paciente não tinha remissão de sintomas. Então ele sempre estava delirante, na maior parte das vezes ele estava alucinando. Ele não tinha uma remissão completa, a funcionalidade de vida dele não voltava completamente. Diferentemente do transtorno bipolar, pessoal, que o paciente em algumas fases ele pode estar com mania psicótica ou até mesmo a depressão psicótica, ou seja, nessas fases ele desorganiza mentalmente, desorganiza o seu pensamento, mas depois ele tem uma remissão de sintomas e ele volta a ter uma vida praticamente normal, igual ele tinha anteriormente. Lembrando que ambos os transtornos eles são muito deletérios e eles necessitam de um tratamento farmacológico na psiquiatria. Por hoje foi isso, pessoal, e até uma próxima dica.